postar mais vídeos sobre religiosidade e o tema de hoje vai ser o judaísmo. Estou aqui com um amigo judeu, né? E ele vai explicar um pouquinho pra gente o que é ser judeu, né? O que é ser judeu? Bom, basicamente a primeira pergunta é muito genérica, né? Exatamente, é pra Mas iniciar mesmo. Para iniciar. Bom, o judaísmo é uma religião, é uma das mais antigas, né? E existem várias frentes, assim como diversas outras religiões. Assim como o cristianismo, né? Existe aí a galera do protestantismo, existe a galera aí católica, ortodoxa. Existem várias e várias frentes. Assim é o judaísmo também. Eu pertenço a uma linhagem ortodoxa. E o judaísmo basicamente nos guia para o caminho do conhecimento do Eterno, né? Então E a questão do judaísmo, a grande diferença entre outras religiões é que a gente não precisa ser judeu para ser salvo. Na verdade, você se converte ao judaísmo quando você quer conhecer um pouco mais de quem é o Eterno. Porque ser judeu não é garantia de salvação e nem de condenação, até porque esses termos também é visto de forma diferente dentro do judaísmo. Então é uma religião, é um estilo de vida, né, em que você conhece um pouco mais do que seria o Eterno realmente, né, o nosso Criador realmente. Eu acredito que a maior visão que o judaísmo pode trazer para o mundo é uma visão um pouco mais próxima de quem é o Eterno, até porque há mais de 3.000 anos a gente estuda ele, né? Basicamente esse é o nosso grande tema de estudo, é o Eterno, né? E o ser humano, né? Que a gente acredita ser aí uma das maiores criações do Eterno, né? Os seres humanos. Você disse que o conceito de salvação e condenação é diferente. Como seria no judaísmo? Sim, até porque eu também tive uma instrução, uma introdução ao cristianismo, então eu consigo comparar, né? Por exemplo, no cristianismo muitas vezes a gente tem a questão do Deus manipulador no seguinte sentido, que sim, se você cumpre as regras cristãs, você vai para o céu. Se você não cumpre, você vai para o inferno. No judaísmo não é visto assim, né? Ele é visto muito mais um Deus do ensinar, do amar mesmo. No seguinte sentido, que ele é o Deus que ele vai te conduzir por um caminho que você deve passar. O caminho do amadurecimento, inclusive muitas frentes judaicas, inclusive a nossa, nós vemos a reencarnação como uma probabilidade muito grande. E que talvez nós tenhamos vivido, né, vidas passadas, e ainda iremos viver novas vidas, até que nós venhamos atingir o ponto que o Eterno quer de nós. E isso é uma particularidade entre cada ser humano e o Eterno. Outra coisa importante também é que dentro do judaísmo a gente não vê o Eterno como 3, 4, 5 unidades, essas coisas. Não. O Eterno é um e pronto. Para nós ele é único. É simplesmente assim. E o conceito de salvação e condenação, o Eterno vai ter um plano para cada um. E nós cremos que realmente é um plano de salvação. Essa questão de perdição, o Eterno não criou nenhum ser humano para ser perdido. O cara é um estuprador, o cara é violento. Então, provavelmente o cara irá passar por outros amadurecimentos, seja terreno ou não. Mas no fim das contas, o cara também será salvo. Então a salvação é para todos. Com certeza, o Eterno não se frustra nos planos dele, né? Então a gente gera a cabeça com relação a isso. Como seria esse Eterno, esse Deus? Se ele fosse uma pessoa, como ele seria? Ele seria tipo muito mais É difícil comparar com uma pessoa, né? Porque assim, tem um princípio dentro da Kabbalah, que é uma das frentes místicas do judaísmo, que diz que se o Eterno pudesse ser mensurado, descrito, ou ele pudesse ser revelado, ele não seria o Eterno, né? Então o que a gente tem é apenas um aspecto dele, até porque nós queremos que tudo está contido nele, a ponto de que se ele deixasse de existir nesse momento, toda a existência iria com ele. Então nós todos estamos contidos no Eterno, fazemos parte dele. Não tem nada fora dele para nós, né? Então ele é tudo, ele é o todo. Então em termos de pessoa, como que ele seria? Ele seria estilo um paizão sábio mesmo, sabe? Aquele que, até aquela metáfora que a gente usou aquele dia, né? Aquele que quando ele olha, usando uma metáfora que foi nos trazida esses dias aí, que como se tivesse uma árvore num fruto e ele olha pra você e diz: filho, é seu, toma. Se você quiser pegar agora, pode pegar. Mas o pai só pode falar uma coisa: todo fruto colhido antes do tempo é amargo, é azedo. Se você esperar o tempo correto, você comerá ele no ponto certo.
que é o que o Pai deseja para você. Porém, o seu livre-arbítrio está aí, filho, não quer poder agora. Então, assim, ele é muito mais esse pai do que o pai da condenação e da manipulação, entendeu? Isso é o eterno dentro do judaísmo. Outra questão importante também, que eu acho bem ressaltar aqui, o eterno não é tipo aquele ser com a baixa estima, aquele que você a todo momento ficar, ô pai, bendito seja, tal, tal. Por que nós fazemos isso? É aquela questão do aplauso. É como eu curto violino. E aí esses dias eu vi uma mulher tocando violino por um vídeo, cara, me deu vontade de bater palma, porque, ela faz aquilo de maneira, nossa, sublime, inexplicável. E assim, eu quero bater palma pra ele, porque eu contemplo a existência como ela é. Não consigo mensurar, não consigo colocar em palavras, simplesmente aplaudo. Isso que é a adoração eterna verdadeira dentro do judaísmo. Então, uma das questões é a vivência desse eterno e o estudo do mesmo. Sim, basicamente o que o judaísmo tem para trazer de grande para a humanidade é isso. Não são as leis são para nós que queremos nos converter mesmo, né? Mas para o restante da humanidade é isso. As 603 leis são importantes? São, mas a essência mesmo é a visão do eterno. Que eu acredito ser a mais próxima do real do que qualquer outra religião, até porque nós temos mais tempo nisso e tempo de dedicação ao estudo mesmo, né? Os judeus realmente estudam isso e buscam aprender. E você sabe que em qualquer campo, seja da ciência, da religião, quanto mais você busca, mais próximo da verdade você chega. Não que nós tenhamos a verdade, porque se tivéssemos a verdade não seria o eterno, mas uma proximidade, uma aproximação maior do que seria o eterno, do que é o eterno. Porque é o que vocês buscam mais, 3.000 anos. Sim, é isso que nós buscamos. Legal. Eu acho que é muita coisa até a gente digerir, né? Sim, para ser tudo jogado assim, vomitado assim, né? Não, eu acho que realmente é uma coisa grande a ser digerida. Mas com o tempo vai acontecendo. Se você começar a buscar de verdade mesmo, o Eterno vai abrir uns caminhos para você, entendeu? Mas se prepare, às vezes ele vai abrir caminhos diferentes, caminhos que você não esperava, tá? Porque ele vai buscar, o que você pedir para ele será dado. Não pense que você vai pedir para ele dinheiro e ele vai te dar de mão beijada na Mega Sena, ele vai te dar um trabalho. Você vai pedir paciência, ele vai te dar situações onde você terá que exercer essa paciência. Então tome cuidado com o que você pedirá para ele, porque ele é raiz, ele não é Nutella. Entendeu? Então todo pedido dele será atendido, mas da maneira como deve ser feito, né? Da maneira real da coisa. O Eterno, ele busca ser o mais real possível com a gente. Entendeu? E todas as energias pertencem a ele, tanto as boas quanto as ruins, né? Então não existe nada fora do Eterno. Não existe esse mal fora do Eterno. Também é uma ferramenta dele. Assim como o carcereiro, né? Não é uma profissão tão gostosa manter os presos lá, mas fazer o que alguém tem que fazer. Na época existiam os carrascos, né? As execuções, alguém tinha que fazer aqui, enfim. Procurador, o cara tem que chegar lá e apontar os defeitos de alguém tem que fazer esse papel na eternidade. Então todos estão em função do Eterno. E isso faz com que a gente pense que Deus não é aquela figura boazinha, santinha. Não, também, imagina, é uma questão diferenciada, ele é o todo. Ele é o todo. Mas existe uma frase no hebraico, Ganzul Letová, que significa isso também é para o bem. Nós não acreditamos em mal, nessa questão que veio pro meu mal. Na verdade é como um embrulho feio. Às vezes você recebe um presente muito bonito, mas o embrulho tá feio. Então vamos abrir esse embrulho feio aqui, vamos abrir essa caixa aqui, esse aqui tá pinicando, e corta esse laço e tal. Enfim, lá dentro tá um presente. Você passou por dificuldades, mas lá dentro tava um presente muito maior do que um presente revelado. Às vezes a maior bênção não é a bênção revelada, é a bênção oculta, embrulhada. E como que é esse embrulho? Às vezes é um mal, uma doença, um câncer, enfim. Várias coisas são um tipo de embrulho. Você tem que descobrir o que está dentro dele. Existem muitas pessoas que disseram, isso é verídico, que após um câncer, após uma tragédia, se tornaram pessoas, seres humanos melhores. Entendeu? Então a própria natureza humana testifica essa questão do mal que vem para o bem. Muito legal. É claro. Eu acho que com toda essa informação deu pra gente ter uma ideia do que é o judaísmo. Deu para ter uma ideia. Uma ideia. Na prática são 613 leis, a gente frequenta a sinagoga, a gente cumpre o Shabat, que é o período do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. A gente come kosher ou kasher, né?
A pronúncia dentro da minha linhagem, que é a Sefaradi, é kasher, mas aceita-se kosher dentro da linhagem Askenazi. Mas são comidas diferenciadas, entendeu? Animais, por exemplo, quadrúpedes são os que têm casco fendido e que ruminam, né? No caso, o porco tem casco fendido, mas não rumina. Então nós não comemos. O coelho rumina, mas não tem casco fendido, também não serve. Então quais seriam, por exemplo, os bovinos, né? Os bovinos, os próprios cabritos, né? Então, enfim, aves, por exemplo, a gente não se alimenta de aves de rapina. Peixes são os que têm escamas, né? Enfim, então existem algumas regras que estão na própria Torá, né? No próprio Pentateuco. Para o cristão é o Pentateuco, para nós é a Torá. E a gente respeita aquelas regras ali. Dali a gente extrai 613 leis, que nós procuramos cumprir, não todas, porque muitas estão atreladas a templo, a tabernáculo, nós não temos mais isso hoje. Mas a gente cumpre uma parte delas ainda, mas não que isso seja requisito para mim ser bem visto, né, pelo Eterno, para ser salvo, não é essa a questão, calma aí. Isso somos para nós uma questão de purificação, de povo de sacerdócio, enfim, são questões mais amplas. Mas o importante do judaísmo é o que eu passei anteriormente, não é isso que eu estou passando agora, isso é apenas prática religiosa. Muito legal. Fechou. Muito obrigada por essa entrevista. Tem pergunta? Não, tem uma. Sim? Ó, vou fazer uma bênção antes da sua pergunta. A gente sempre, quando vai beber o líquido, a gente faz uma bênção em hebraico, né? Olha que legal. Baruch, atado Adonai Eloheinu, melech haolam she'akol ne'ke'ab yitbarach. Lehai Lehai. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Um tempo atrás a gente tinha conversado um pouco sobre, e você tinha me dito que apesar de ter assim, essas 600 leis, tudo, a pessoa cumprindo duas dessas leis, porque a gente tinha até falado assim que quem cumpre as 600 assim, é mais quem é um rabino, quem leva uma vida no sacerdócio, né? Essas duas, de certa forma, resumia as outras. Sim, né? sim. Você poderia falar quais são essas leis? Legal. Só fazendo um adendo aqui. Cumprir as 613 leis não é só o rabino, né? Nós que praticamos, que somos de dentro, eu estou buscando já fazer a Brit Milá, que é o processo de circuncisão, porque sou um judeu convertido, né? Nós vamos praticar elas, né? Porque senão eu não faria circuncisão, não buscaria isso. Então eu estou buscando realmente. Para isso eu vou ter que ter todo um contexto de vida mudado. Por exemplo, morar próximo à sinagoga, porque no Shabat a gente deve dar alguns determinados passos, enfim. São questões mais práticas do que propriamente conceituais, né? Práticas religiosas. Porém, certa vez foi perguntado a um rabino antigo nosso, tá? Isso aí está registrado nos nossos escritos mais antigos, que pediu para resumir a Torá num pé só para ele. Ou seja, fale de forma rápida para mim um resumo da Torá. Ele diz exatamente assim, ó, são escritos muito antigos isso. Ele diz exatamente assim, ó, não faça para o próximo aquilo que você não quer que seja feito para você e adore o Eterno sobre todas as coisas. Então, basicamente, ele disse para nós que, depois ele até fala depois, ele fala o restante é apenas comentários. Ou seja, essas coisas repito de falar, porque basicamente é isso, né, cara? O Eterno, ele espera do ser humano exatamente isso. Porque você não precisa ser do judaísmo, do cristianismo, do umbandismo, do espiritismo, para você entender, cara, que a partir do momento que eu tomo alguma coisa do meu próximo que não me pertence, cara, aquilo já é um erro, irmão. Tá? Você não precisa nem ser, né, um nobre religioso para entender questões como essa. Uma outra questão que é um pouco mais difícil de entender é a questão de colocar algo sobre o Eterno. Isso é um pouco mais profundo, porque a questão é a seguinte, é que o Eterno, ele tem essa particularidade. É uma particularidade dele, essa é uma particularidade inquestionável, indiscutível. Se for inexplicável para vocês, tudo bem. Mas é uma particularidade dele, aí entra uma questão de fé. Nesse momento não é tudo lógica também, religião não é pura lógica, eu sou formado em física, né? Então, para mim, encarar uma coisa fora da lógica é difícil, mas nesse momento exige fé. É você entender que nada será colocado sobre ele. Nenhum tipo de idolatria, adoração que não seja a ele. Ele é o único. E nada deve ser colocado. Não existe intermediário entre você e ele. É você e ele. Quando você for orar ao Eterno, é você e ele. Não tem intermediários. Ele não colocou intermediário entre ele e você. É você e ele, pô.
Não é o santo, não é o rabino, não é o padre, não é o pastor, não é ninguém, velho. É você e o Eterno. Até porque existe um lance legal na questão da análise, né? Se você está olhando um gramado, se você olhar esse gramado bem de perto, você vai ver diferenças. Se você olhar ele um pouco mais de longe, você vai ver poucas diferenças. Se você olhar de muito distante, você vai ver que o gramado é como se fosse um tapete verde, que não há diferença nenhuma. Ou seja, o Eterno, ele está tão infinitamente alto e distante no sentido de grandeza com relação à criação dele, que perante ele não existe diferença. E diante dele tudo se iguala, cara. Então não existe intermediário entre você, não é o anjo, não é o santo, não é ninguém, relaxa. É você e ele. Ore diretamente a ele. Isso é importante saber. Então essa às vezes é uma regra que vai exigir um pouco de fé de você, mas ela é a primeira, fundamental. E aí a questão do próximo, tá? E você é interessante saber que é necessário você se amar também, né? No judaísmo é importante essa questão, porque muitas vezes reflete só o que você vai fazer pro próximo, mas se você se maltrata muito, como você pode tratar bem alguém se você nem se bem trata, né? Primeiro você tem que se bem tratar, para depois bem tratar, para você poder extravasar isso ao próximo, né? Isso é importante saber. Então dentro do judaísmo a gente tem muita questão das nossas práticas para nós nos bem tratarmos, né? A questão de bem tratar a si mesmo. Alimentação, né? Cuidado com a alimentação, cuidados com, muitas vezes, com relação à saúde física também, né? Apesar de eu ainda não praticar muito essa questão, mas é muito discutida nesse negócio essas questões, né? Do bem se tratar, né? Então é isso. Muito obrigada, foi esclarecedor. Eu acho que precisaria de horas para ficar bem esclarecedor, mas enfim, uma introdução. Uma introdução. Passos, né? Sim. A questão é trazer o uso. Sim. Aí o que a pessoa se interessar, ela vai. Eu acho que Deus é universal. Sim. Ele vai falar do jeito que você entende. Pra você, do jeito que eu entendo, pra mim, e essa é a intenção dos livros. Se alguém olhou isso aqui e falou, cara, é esse Deus. Então aí, recomendações para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o judaísmo. Existem 2 rabinos, o meu, né? Ventura, tá? Digita lá Rabino Ventura, né, no YouTube, vai puxar lá, vai puxar a Sinagoga Sem Fronteiras, que é a nossa, uma sinagoga aberta a todos, né? Nós gostamos de receber pessoas na nossa sinagoga. E existe também um que eu acredito que é muito conceitual, muito profundo, que é o Rabino Dudu, né? Então comecem a assistir o Rabino Dudu para vocês entenderem um pouco mais dessas questões que eu estou falando, sobre bem, sobre mal, sobre como o Eterno vê as coisas, entendeu? Então é importante isso, vai quebrar vai haver várias quebras de paradoxo e de preconceitos, né? Então isso é importante. Então vejam esses caras, que eles são muito mais raízes do que eu, que eles são rabinos, né? Eu sou apenas um O Dudu é muito bom. Johnny já tem visto, né, Johnny? O Dudu é muito bom. Todo mundo que vê o Dudu se apaixona. Beleza? Fechou, gente? É isso aí. É isso aí. Show, muito obrigada, até o próximo vídeo. Valeu.